Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos falar da liberdade religiosa no Brasil. E eu vou propor aqui uma análise pragmática da tese. No Brasil não há perseguição religiosa por parte do governo. Esse trabalho ele é voltado para grupos de reflexão da Igreja Católica Liberal, mas ele também vai estar disponível para o público em geral, se você tiver interesse, vai estar disponível no meu canal aí à sua disposição, ok? Eu sou o Tony Amaral, psicanalista, diácono na Igreja Católica Liberal, e a proposta desse debate é que eu atuo com um tripé, me apresentando como um professor, como um cientista da religião e como mediador de conflitos, ok? Bom, primeira coisa que eu acho muito importante estabelecer é o território, né? Contextualizar, e aqui eu quero falar do debate. Por quê? No meu ponto de vista, a sociedade brasileira ela não é educada, ela não é preparada adequadamente para lidar com a questão do debate. Inclusive os centros acadêmicos, a gente vê muito centro acadêmico, muitas universidades, muitas pós-graduações, muitas instituições que deveriam privilegiar o debate, a educação para o debate no Brasil, ela não é muito desenvolvida. Culturalmente, eu acho que nós somos muito atrasados nesse sentido. Por quê? Qual que é a proposta, qual que é o objetivo central de um debate? É evolução, é construir conhecimento, é gerar. Quando a gente fala que 1 mais 1 é 3, porque a minha via mais a sua via, ela tem que gerar o quê? Uma via a mais. Então, o debate, a função principal dele é construir conhecimento. E como é que isso deveria ser feito? Como é que isso deve ser feito? Existe uma tese, nós temos aqui uma tese. Quando a gente traz uma tese, qual que é o problema do debate que eu vejo no Brasil em linhas gerais? Em linhas gerais, a gente vê que no Brasil as pessoas, principalmente, as pessoas procuram apresentar o quê? Verdades. Elas não estão abertas a discutir. Elas chegam com uma verdade pronta, fechada e acabada, e é isso daqui. E isso não é legal, isso não é produção de conhecimento. Uma sociedade só evolui, ela estagna e ela se torna muito perigosa quando ela já tem uma verdade pronta e acabada. Essa autoridade, esse modelo fechado, a gente pode entender, inclusive, como dogma, como dogmatismo. Dentro de uma premissa de liberdade de pensamento, o debate ele é um instrumento fantástico. Por quê? É trazido uma tese, é trazido um tema, vai se pegar uma pessoa, uma parte, vai vir e vai trazer argumentos para poder justificar e defender aquela tese. Outra pessoa, outra parte vai trazer o quê? Elementos que vão contradizer e contrapor aquela tese. E sob a figura de um mediador, esse processo vai procurar o quê? Gerar algo a mais. Agora, o que acontece? Uma pessoa traz um tema, traz como verdade absoluta, isso aqui é verdade, um aceita, o outro não aceita, e aí a gente tem instalado o quê? O conflito. Então, eu como mediador extrajudicial de conflito, o que a gente mais vê é isso. As pessoas não estão dispostas a dialogar e a ter a capacidade intelectual e cognitiva de produzir conhecimento. Então, é um lugar muito raso de dogma, de verdade. Olha, é isso daqui, você não. É isso que eu estou falando, é verdade absoluta, é isso daqui. Então, e as redes sociais, elas se tornaram um território muito propício para esse tipo de comportamento. Né? Então, a gente está falando aqui, é importante que a gente tenha na cultura do debate realmente uma ferramenta importantíssima para uma construção social, uma construção moral, uma construção intelectual e religiosa saudável. O brasileiro precisa sim, na minha opinião, o brasileiro precisa aprender e ter educação e condição de realizar bons debates, ok? Então vamos falar dessa tese aqui, né? Então a gente traz uma tese para poder ser objeto desse estudo aqui. Então aqui, primeira coisa, nós somos estudantes, nós estamos aprendendo, nós estamos criando conhecimento acerca de determinadas realidades que nos estão sendo postas. Essa tese está trazida aqui. No Brasil não há perseguição por parte do governo, ok? Então é em cima disso que nós vamos construir um debate e eu, como mediador, eu vou procurar construir pontos que são a favor, pontos que são contrários, eu vou trazer uma perspectiva pessoal para vocês aqui e para ser objeto realmente de uma discussão saudável. Essa afirmação que nós estamos falando aqui, que eu estou trazendo para esse debate, frequentemente em debates atuais, serve como tese central para investigarmos
Então aqui qual que é a proposta? A partir dessa tese, eu estou aproveitando esse tema por entender que ele é um tema rico, que ele constantemente ele é presente relativamente com certa frequência nos ambientes sociais, nos fóruns sociais, e aí nós podemos o quê? Eu preciso aproveitar, eu enxergo uma oportunidade de aproveitar para investigarmos a complexa relação entre Estado brasileiro e liberdade de fé. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo discussão, conflito em construção de conhecimento e mudança de comportamento e evolução, ok? Bom, qual que é o objetivo, então, desse trabalho, dessa abordagem aqui? Qualificar o debate. Então, vamos lá, deixa eu seguir aqui. Então, o nosso objetivo, para qualificar o debate, nós vamos adotar o seguinte caminho. Ir além de discussões polarizadas de redes sociais e embasá-los em dados constitucionais, pragmáticos e sociológicos. Novamente um triângulo. Eu gosto de trabalhar com tripé. Então, olha só. Então qual que é o meu serviço aqui? Identificar um possível tema numa discussão em determinado fórum, principalmente em rede social. Eu sou do pensamento, eu tenho uma frase que eu aprendi a trabalhar com um diretor, antigamente, que ele falava assim, Confúcio falava, não adianta reclamar da escuridão, acende uma luz. E eu acho que eu aprendi, nesse sentido, a ser proativo nesse sentido. Se há uma discussão ali, se eu posso contribuir para gerar algo mais a partir dessa discussão, não de maneira a conflitar, mas de maneira a debater, aí sim eu entendo que trazendo para esse, e eu estou fazendo o quê? Criando um fórum. Então, criando um fórum para poder embasá-lo sobre aspectos constitucionais, pragmáticos e sociológicos, a gente sai realmente de um conflito e entra realmente para uma discussão e construção do conhecimento. Também dentro do objetivo desse debate, o que a gente quer? Separar as esferas, distinguir de forma clara a atuação institucional a partir dessa tese. Nós vamos procurar o quê? Distinguir de forma clara a atuação institucional do governo enquanto Estado, da dinâmica de convivência dos cidadãos e sociedade. Ou seja, aquilo que é governo, aquilo que é Estado, aquilo que é institucional e aquilo que é de ordem social, pessoal, da população, que abarcando esse tema aí, ok? Para isso, eu vou trazer um roteiro de abordagem, que como professor, aí eu preciso também de trazer essa visão didática, então eu tenho sempre uma organização didática do conteúdo, esse é o meu trabalho como professor, e aqui eu vou trabalhar então o quê? O arcabouço constitucional, ou seja, a partir dessa tese, eu vou trazer o quê? Diante de opiniões favoráveis e opiniões contrárias, quais são os fundamentos? Primeiro, nós vamos buscar o arcabouço constitucional. Segundo, nós vamos buscar o quê? Argumentos favoráveis. Terceiro, nós vamos caminhar com os argumentos contrários à tese. Quarto, nós vamos ter um ponto de inflexão, né, onde a coisa pode realmente haver significativa correção de curso e mudança de curso. No quinto estágio, nós vamos ter um diálogo, ver como é o diálogo em relação a isso na Igreja Católica Liberal. E por último, eu trago as minhas considerações, ok? Então vamos lá ver o arcabouço constitucional. Eu vou trazer aqui algumas referências. Esse diálogo, esse debate vai ser bem curtinho, tá? Essa moderação aqui, essa apresentação vai ser bem curtinha, mas eu acho que esse modelo de trabalho vai ser legal para a gente construir conhecimento realmente prático, simples, eficaz e trocar ideia realmente, ok? Então, dentro do arcabouço constitucional, o que eu vou trazer para você? Primeiro, um Estado laico consolidado. O artigo 5º do inciso 6º assegura a inviolabilidade de consciência e crença e o livre exercício de cultos. Então, primeira coisa, o fundamento da religiosidade, ele se encontra assegurado na Constituição. Então, isso é cláusula pétrea, isso não se mexe, isso é real, isso é fato. Então, dentro da Constituição, nós já estamos protegidos. O segundo arcabouço constitucional seria uma proteção ativa, que é encontrada na legislação nacional que proíbe formalmente qualquer tipo de discriminação, privilégio ou veto estatal a confissões religiosas. Nesse sentido, eu costumo trazer uma afirmação seguinte: é muito comum a gente escutar a seguinte frase como senso comum: o Estado é laico. Sim, só que as pessoas não sabem muito bem o que isso significa. Quando você está falando que o Estado é laico, e você vai ver que na própria Constituição, o preâmbulo da Constituição, né, ele já começa falando de Deus, tá? Ele já começa trazendo Deus como
o grande guardião da nossa Constituição. Pode ir lá no preâmbulo que você vai achar. Então, Deus é trazido para dentro da Constituição do Brasil. Então, as pessoas falam, o Estado é laico. As pessoas acham que isso é sinônimo de ateísmo. Muito cuidado, isso é falha de interpretação. O Estado é laico, por quê? Porque antes da Constituição, antes da República, quando você está falando de religião, antigamente, a antiguidade, você está falando de religião, você está falando de Estado, você está falando de império, você está falando que as coisas andavam juntos. As coisas andavam juntas até antigamente. Estado e religião era uma coisa só. Então, a religião oficial do Brasil, pelo império, ele era o quê? Católico, apostólico, romano. Então, era por lei, o país tinha uma religião, o Estado ele praticava uma religião enquanto diretriz de Estado. A partir da Constituição da República, isso muda. Então, a Constituição, quando está falando que o Estado é laico, ele está dizendo que o Estado não está sob ou não está vinculado a nenhuma religião, organização religiosa ou doutrina. Então, é isso que se trata. E as pessoas confundem muito como se isso fosse uma carta pro ateísmo. E não é não, muito cuidado, ok? Então, a laicidade do Estado, o Estado não está vinculado a uma determinada religião. E sim, dentro da Constituição Federal do Brasil, o que assegura aí são exatamente a liberdade de religião nesse país, ok? Então, nós já estamos partindo desse princípio. Vamos ver aqui dentro do arcabouço constitucional, nós vamos ver 3 aspectos, que nós passamos a ver o segundo aqui agora, e o terceiro aspecto diz respeito à imunidade de templos, que traz a isenção tributária assegurada constitucionalmente a todas as religiões, sem distinção de tamanho ou credo. Então, dentro do arcabouço constitucional, eu trouxe a vocês 3 aspectos que justificam a condição da religião no Brasil enquanto sendo uma atividade social amparada sobre todos os aspectos fundamentais constitucionais. Ok? E agora, nós vamos dar um passinho aqui nos argumentos favoráveis à tese, ok? Então, agora eu vou trazer três observações. Nós vimos 3 aspectos dentro da Constituição, agora nós vamos ver 3 aspectos favoráveis a essa tese, ok? O primeiro argumento é poder de lei. Segundo as fontes aqui, a gente entende que o próprio Estado endureceu penas recentemente, equiparando a injúria religiosa ao crime inafiançável de racismo. Então, nesse sentido, é muito comum a gente ver determinadas manifestações, determinados registros, inclusive audiovisuais, e dentro de ambientes de rede social, o que a gente tem que falar é muito cuidado. Muito cuidado com o que se fala, muito cuidado com o que se escreve, porque a penalidade realmente ela está muito bem elaborada, ela é recente, e aí não adianta falar eu não sabia. Então, como argumento favorável a essa tese, nós vamos trazer aqui a questão do poder da lei e da equiparação de injúria religiosa ao crime inafiançável como racismo, ok? Segunda tese, o argumento favorável a essa tese, seriam os canais federais, através da manutenção de mecanismos de proteção, fiscalização e denúncias ativas, como o Ministério dos Direitos Humanos, o Disque 100. Ou seja, são disponibilizados aí canais, recursos, meios tecnológicos, todo o amparo, através de políticas e de meios que garantam realmente a proteção do exercício religioso no país, como política pública de governo. E o terceiro argumento favorável a essa tese é que a imunidade fiscal garantia, através da garantia universal e automática de isenção de impostos sobre propriedades de templos de qualquer denominação. Então aqui a gente consegue entender que dentro dessa tese da não perseguição do Estado por conta de religião, nós vamos ter esses 3 argumentos favoráveis que vão nos demonstrar que o Estado ele não exerce realmente uma perseguição, ok? Agora, dentro dessa tese, nós vamos trazer o quê? Argumentos contrários. Que argumentos nós temos que contradizem essa afirmação? O primeiro argumento trazido aqui é segurança por omissão. Nós vamos falar esse argumento vai focar principalmente aonde? Na falta de policiamento eficaz em áreas controladas pelo crime organizado.
expondo minorias a ataques sistemáticos, gerando omissão estatal. Então esse é um aspecto que a gente vê acontecendo muito, né, principalmente em cidades e estados que os índices de violência são muito altos. Nós vamos ver a questão de marginalização, de periferia, e isso realmente vai gerando a própria presença do Estado, a ausência da presença do Estado em termos de segurança já favorece também essa questão dos ataques sistemáticos, ok? Nós vamos falar como segundo argumento contrário à tese, que é uma burocracia seletiva, e que acontecem através de relatos de perseguição no nível municipal, com barreiras de alvarás, leis de silêncio aplicadas de forma desigual sobre os cultos menores. Então basta ir no YouTube, basta ir na rede social, que você vai ver um monte de eventos que vão dando evidência a esses argumentos aí de que realmente as barreiras para se auxiliar na realização dos cultos religiosos e das denominações religiosas, realmente elas têm acontecido com mais frequência. E o terceiro argumento que nós vamos trazer aqui para contradizer essa tese em relação à não perseguição do Estado, em relação à religião, seria a ausência de dados. E aqui nós vamos falar, o que é trazido seria a falta de delegacias especializadas, subnotificação crônica de crimes de intolerância, apontando baixa prioridade governamental. Então, eu acho que esse argumento aqui, do que eu percebo na minha busca e no meu relacionamento, aquilo que eu vejo que acho que esse aqui é um dos pontos que mais pega, sabe? A subnotificação, a forma com a qual a coisa acontece, mas é tratada assim, sabe, meio que pano quente, isso é assim mesmo, vamos lá, e você tira isso de uma esfera de judicialização que deveria estar acontecendo, ou seja, aquilo que é, por lei, tratado como crime, na verdade, depois isso acaba sendo imputado como uma falta, um evento social, uma coisa mais corriqueira mesmo. Eu acho que isso é um problema, eu percebo isso como sendo, dos 3 pontos contrários, realmente um dos mais que eu percebo com maior visibilidade, ok? Seguindo aqui, nós vamos para o 4º item da nossa jornada, então, que seria o ponto de inflexão do debate. Então, aqui a coisa já vai... É onde o cenário aqui, a gente entra aquilo que é favorável, aquilo que é contra. Aqui a gente tem uma abertura realmente. Eu vou trazer 3 critérios, eu busquei 3 critérios de análise que estão focados no agente causador, no amparo legal e na realidade no Brasil. E aí nós vamos ver dois ambientes, que seria a perseguição do Estado em termos de governo e a intolerância social em termos de sociedade. Governo enquanto instituição, sociedade enquanto população. Então, olhando para o agente causador, em relação à perseguição do Estado, né, trazido aqui como sendo uma perspectiva, os agentes públicos sobre ordens governamentais, eles podem tanto auxiliar quanto prejudicar. E em relação à intolerância social na sociedade, os cidadãos comuns, milícias ou grupos privados, também são os principais agentes capazes de gerar tanto aspectos, perspectivas positivas para a manutenção da realização de uma religião, de uma religiosidade social tranquila, né, ou quanto realmente criar embaraços e dificuldades aí para o exercício das religiões no Brasil. Sobre o aspecto do amparo legal, em relação a uma perseguição de Estado, de governo, seria o quê? Leis oficiais que restringem e punem cultos específicos. E em relação à à intolerância social, seriam o quê? Leis que proíbem o preconceito, ocorrem falhas na aplicação. Aí nós vamos ver o seguinte, você vai ver que diante de determinados eventos, para algumas comunidades a lei é aplicada, para outras a lei não é corretamente aplicada, né? E principalmente essa questão da atribuição e da classificação do preconceito. E a delineação disso daí acaba gerando o quê? Muitas distorções na aplicação das leis. E por último aqui, critério de análise, a realidade do Brasil, dentro da questão de uma perseguição do Estado enquanto governo, seria o quê? Ela seria rara, inexistente de forma direta pelo governo federal. Então, é constatado aqui que em relação ao governo enquanto instituição, realmente ela é rara ou inexistente essa perseguição de forma direta pelo governo federal. Já em relação à intolerância social na sociedade, ela é muito frequente.
afetando principalmente as religiões minoritárias. Então nós temos dois extremos aqui, enquanto o Estado realmente constata-se que há uma perseguição rara ou inexistente de forma direta, né? Porém, em relação à intolerância social, aí o bicho pega, e é lá que está acontecendo realmente os grandes conflitos, os grandes debates, e a gente precisa então entrar com conhecimento, entrar com a promoção, principalmente enquanto agentes religiosos, pertencendo a denominações como nós pertencemos. O nosso papel realmente é de quê? De apaziguar. E não existe apaziguamento melhor do que o conhecimento, ok? E agora vamos falar assim em relação ao diálogo na Igreja Católica Liberal. Dentro da nossa denominação, por natureza, nós temos liberdade intelectual, sendo que a Igreja Católica Liberal preza pela liberdade de pensamento científico, místico, histórico e sociológico. Então aqui é muito importante nós, enquanto grupo, nós mantermos uma coesão muito séria em relação, se você é seminarista, você está chegando agora na nossa comunidade, você vai encontrar realmente uma disposição, uma pedra fundamental. Se a nossa pedra angular é o Cristo, a pedra fundamental da edificação social nossa é a liberdade de pensamento. Então a gente precisa muito trazer essa pedra fundamental como realmente um pilar da nossa Igreja Católica Liberal. E para você que pertence à nossa comunidade ou participa de alguma forma, através dos nossos sacramentos, através das nossas atividades, que isso então se faça presente no nosso relacionamento, sempre prezando pela liberdade de pensamento científico, místico, histórico e sociológico, ok? A Igreja Católica Liberal, ela vem muito com essa missão, ela vem muito com essa perspectiva e vai nos auxiliar e tende a auxiliar muito a sociedade para a construção de uma sociedade mais harmônica, ok? Daí então qual que é a dica? A dica seria o quê? Evitar julgamento rápido. Diferenciar as esferas de governo impede a análise parcial baseada puramente em crenças partidárias. Então aqui realmente é um ponto que complica muito na comunicação relacional, no relacionamento social através de canais, de redes sociais e de outros canais interpessoais, essa questão de separar aquilo que é governo e separar aquilo que é comunidade e principalmente as crenças partidárias. Então a gente trazer um pouco, e parte do objetivo que eu trago com esse trabalho é essa isenção, como cientista da religião, como teólogo, como um psicanalista, eu sou um observador social. Como religioso também, então como participante desse movimento, estando envolvido nesse movimento, como é que eu posso contribuir? Um trabalho como esse é uma maneira de contribuir para exatamente mitigar os conflitos baseado em quê? Em crença partidária, crença pessoal. É aquilo que eu falei lá no começo. Aquilo que pode ser trazido como um tema para debate, muitas vezes é trazido como um dogma, como uma verdade pessoal e até mesmo político partidário. E aí, dentro da Igreja Católica Liberal, nós já temos uma predisposição realmente a lidar com isso de maneira muito tranquila, ok? Também dentro do nosso diálogo, dentro da nossa denominação, responsabilidade cívica. Como cristãos progressistas, a discussão nos ajuda a discernir onde atuar para proteger a liberdade do próximo. Então, isso é o ponto mais importante. Nós estamos falando de, como cristão, nós temos que trabalhar primeiro em cima da ética cristã, em cima do comportamento cristão. E aí a gente difere muito daquilo de outras culturas que vêm realmente... E que o cristianismo, ele sempre foi vítima exatamente desse aspecto, desse controle dogmático, desse controle que já vem antes do cristianismo em próprias outras denominações. Né? E aqui eu não quero nunca, né, gerar crítica, mas a gente que na construção do conhecimento, nós vamos nos ater aos fatos e às observações dos comportamentos, certo? E aqui, então, essa questão de proteger a liberdade do próximo através da discussão, através da criação de conhecimento, tendo como pilar o viés cristão, isso ajuda muito a nossa igreja a propor um diálogo saudável e eficaz, ok? Bom, concluindo então essa abordagem, eu falei que ia ser rápido, falei que ia ser breve, né? E eu espero que você contribua também com as suas opiniões, desde que sejam positivas, edificantes e com muita cordialidade, certo?
Eu gosto muito, eu tenho como uma grande referência, como um guia espiritual, o Swami Vivekananda. Eu acredito que quem trouxe uma perspectiva do Oriente para o Ocidente, o trabalho dele tenha sido pouco valorizado, e eu respeito muito o Vivekananda, e dentro da primeira abordagem dele como hindu no Parlamento Mundial das Religiões, em Chicago, em 1893, ali realmente ele fincou uma participação histórica do Oriente no Ocidente, e a fala dele no Parlamento Mundial das Religiões, em 1893, em Chicago, tem o orgulho de pertencer a uma religião que ensinou ao mundo tanto a tolerância quanto a aceitação universal, que seria os Vedas, né? Acreditamos que não apenas a tolerância universal, mas aceitamos todas as religiões como as verdadeiras. Então, como hinduísta, como um védico, um profundo estudioso, um ser assim muito iluminado, de conhecimento absurdo, deixou para o Ocidente e para o Oriente muita coisa. Eu pego a fala do Vivekananda, enquanto realmente a tolerância universal, aceitando todas as religiões como verdadeiras. Ok? E por último, só para deixar como referência aí, o resumo das fontes bibliográficas e institucionais, principalmente que são utilizados aí, esse é só um resumo das fontes jurídicas, constitucionais, jurisprudência do Supremo, relatórios oficiais, dados estatísticos e literatura acadêmica e sociológica para sustentar a nossa análise teórica aí, ok? Então, eu agradeço você, vamos ter esse perfil realmente de abraçar as religiões aí, enquanto religiões que estão buscando produzir conhecimento, tornar uma humanidade mais saudável, mais coesa, mais harmoniosa. E é isso. Eu agradeço você por ter participado, por me acompanhar aqui mais esse trabalho, e até o próximo conteúdo. Muito obrigado. Tchau.